Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest prophets, os Lord. poderosos profetas do Senhor. Well, Bem, blessed people, povo now in abençoado, finishing, agora finally, para terminar, finalmente, we have finalmente, seen that nós the present vimos day church, que a your igreja modern deste day dia church, presente, a sua igreja have deste not dia well moderno, understood não entendeu the bem attributes of the Lord. os They have not well atributos understood do the Lord. Senhor. Ela não entendeu o Senhor. And preaching E another pregando gospel, outro evangelho, which was que long já havia foretold that they sido would gather unto profetizado há muito themselves tempo, que eles iriam preachers juntar para preaching si a gospel, mesmos a doctrine pregadores pregando o each in evangelho, their uma ears, doutrina que and iria they would not agradar os stand seus sound ouvidos doctrine. They e would not não accept iriam sound doctrine. entender nem aceitar a sã doutrina. And so, Vocês viram this is such a tremendous tragedy que esta é uma tragédia tão tremenda and failure to e a falha em well understand the entender Jesus bem on the cross. o Jesus na cruz. The Jesus on the cross, O Jesus na cruz. the God of justice, O Deus da justiça, revealed on the Calvary cross. revelado na cruz do Calvário, quando você vê que eles pregaram outro Deus, outro Jesus, Understanding, compreensivo, the one that can accommodate aquele que sin, pode acomodar-se ao the one pecado, that is non-judgmental. aquele que não julga. You can see how they're Você preaching pode today, ver tudo o que eles estão pregando hoje. and how they're living their E lives como as though eles the Lord estão will vivendo understand as suas sin, vidas como se o Senhor fosse entender o pecado. will understand, oh, Ele you're vai in a modern entender, oh, generation, você I tem understand. sido uma geração moderna, eu entendo. As though that is what the Lord Como will se say to them. fosse isto que o Senhor fosse dizer para eles. And yet we know so E well that entretanto, nós sabemos Jesus tão on the bem cross, que Jesus na cruz, the Lord Jesus o on the Senhor cross, Jesus na cruz, revealed revelou that God is que Deus just. é justo. The Lord Jesus O on the Senhor cross, Jesus He na came to cruz, reveal Ele God. veio para revelar The Deus. reason our A Lord razão Jesus Christ pela qual came to nosso us Senhor Jesus Cristo veio para is to nós reveal é para the attributes, revelar to reveal God os to us. atributos, para revelar That Deus God para is nós, que Deus é to reveal justo, on that para cross, revelar naquela when cruz, Jesus was hanging quando there, Jesus estava pendurado He lá. revealed that Ele God is revelou que Deus é justo, that God is que holy, Deus é santo, that God judges que sin. Deus julga o pecado. He revealed that Ele God revelou que Deus has judged sin julgou before o and will pecado judge it again. antes e ele vai julgá-lo novamente. He judged sin in the Ele Noah's julgou o flood. pecado no dilúvio de Noé. He judged sin Ele in julgou o Sodom and pecado Gomorrah. em Sodoma e Gomorra. He judged sin Ele in julgou Judah o pecado em Judá and in the northern e kingdom no of Israel. reino do norte de Israel. God will judge sin Deus again. vai julgar o pecado novamente. And on that cross, E naquela when cruz, Jesus was hanging there, enquanto Jesus estava when he pendurado gave up lá, the blood, he gave quando up ele the liberou o intercession, he sangue, interceded ele for deu us. intercessão, ele intercedeu por nós. He also revealed that Ele God is também fair, revelou que Deus é that justo, God gives a fair que warning Deus dá uma advertência and justa a fair counsel. e um conselho Say, justo, repent. dizendo arrependam-se. E é por isso que esta voz apareceu na terra. The two Os prophets dois have been profetas glorified, foram glorificados, one of them in a um glorious deles body em um total, corpo glorioso total, the other one in a o physical outro body, no corpo físico, and they have come to say, e eles vieram repent, para dizer repent. arrependam-se, arrependam-se. E quando They vocês não se arrependeram, ele os feriu com corona e And terremotos. the war in Ukraine. E a guerra na Ucrânia. In that way they are saying, Desta God forma is eles just. estão dizendo, Deus é God is justo, fair. Deus é He gives a fair correto. warning. Ele dá uma advertência And a fair justa counsel, e repent. um conselho justo que é arrependam-se. And so, E então, you see that the você failure to vê que a understand falha em entender Jesus on the cross Jesus na cruz is what has caused é the o que modern day fez church com que a igreja deste dia moderno to now bring agora postmodernism trazer into salvation. pós-modernismo para dentro da salvação.
A falha em entender que Jesus na cruz estava essencialmente revelando Deus, revelando que Deus é justo, Deus é santo, Deus julga o pecado. Ele julgou antes nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, em Judá e muitos outros lugares na Bíblia. E ele vai julgá-lo novamente. A falha em entender esta parte da cruz. Este atributo da cruz é o que fez com que a igreja moderna agora pregasse outro Jesus e trazer pós-modernismo para dentro da salvação. Isso fez com que a igreja deste dia presente pregasse um tipo de evangelho que trivializa o pecado, torna o pecado leve. O pecado ficou leve. Hoje eles tornaram o pecado como algo leve, o evangelho da prosperidade. A falha é entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu na cruz a respeito do Deus que julga o pecado, o Deus do céu que tem zero tolerância ao pecado. A falha é entender esta mensagem que está emanando, vindo e sendo transmitida da cruz. É o que fez com que a igreja deste dia moderno reduzisse o senso da santidade de Deus. Os cristãos deste dia presente, quando eles estão andando, você pode ver que eles reduziram a gravidade do senso de santidade do nosso Deus. Como se o nosso Deus não fosse mais tão santo assim nestes dias. É por isso que eles estão andando em nudez, envolvidos em imoralidade. Eles têm gravidezes na igreja, eles têm escândalos na igreja, vendendo água, vendendo óleo, vendendo roupas, lenços. A falha em entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu da cruz é o que fez com que eles pregassem um evangelho que reduziu a gravidade e o senso da santidade de Deus. A santidade de Deus. Como se Deus não fosse mais santo. E eles dizem que eles estão indo para o céu com este pecado. É isto que fez com que eles pregassem o evangelho da prosperidade que normalizou o pecado. O pecado tornou-se normal nesta geração. Nós temos sentado aqui, nós temos observado a igreja nesta geração em choque. Nós temos reportado em uma base diária para Deus Pai. Toda vez que o Pai falou conosco, nós reportamos para Ele que eles estão em pecado total e que eles normalizaram o pecado na igreja. Nós reportamos a respeito de vocês corretamente, diariamente para o Pai. A falha em entender a mensagem que está vindo da cruz de Jesus. É o que fez com que, no estilo de vida cristã hoje, falte o temor de Deus. Eles agora estão vivendo como se o temor de Deus não fosse tão sério assim. Você pode viver sem Ele, você pode até mesmo entrar no céu sem Ele. A falha é em entender a gravidade de Jesus crucificado naquela cruz. E a mensagem que ele transmitiu a partir de lá é o que trouxe a teologia liberal, que aceitou o homossexualismo na igreja. É o que trouxe a teologia liberal, que aceitou o homossexualismo no púlpito. Que aceitou tudo que é do mundo dentro da igreja. A falha em entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu enquanto ele estava pendurado naquela cruz, a respeito da natureza de Deus, do Deus que julga o pecado, é o que fez
com que agora os direitos humanos entrassem na igreja. Democratização, feminismo, uma outra forma de devoção que se infiltrou dentro da igreja. A falha em entender a mensagem que o Senhor estava transmitindo enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário é o que fez com que a igreja deste dia moderno tenha um senso reduzido da gravidade do pecado. O pecado foi amenizado. É o que fez com que os cristãos tivessem um senso de direitos adquiridos. Como se você apenas ao receber Cristo, você agora tem o direito de entrar no estado eterno, entrar no céu, um senso de direito legal, um direito adquirido, uma falta de temor de Deus, o evangelho da prosperidade, a normalização do pecado, normalizando o pecado. O pecado tornou-se normal agora e reduzindo o senso da gravidade da santidade de Deus. É tremendo, é terrível. E, entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir da cruz, quando ele estava pendurado lá, é muito central para determinar como nós adoramos a Deus. Se nós o adoramos santo ou não. Entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir da cruz, enquanto ele estava pendurado lá, é o que determina como você anda com Jesus. Se você anda em santidade ou não. Entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a respeito da natureza de Deus, enquanto ele estava pendurado naquela cruz, é o que vai determinar se nós vamos ter o temor de Deus ou não. E, entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu, enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário, é o que determina como nós vamos criar as nossas famílias. Se nós vamos criar filhos tementes a Deus ou não. Famílias tementes a Deus ou não? Entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir daquela cruz do Calvário enquanto ele estava pendurado lá, é o que determina as nossas próprias vidas, se nós vivemos santos ou não. Entretanto, entender a mensagem que Jesus usou para transmitir para nós enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário, a revelação de Jesus na cruz é o que pode nos fazer mudar as nossas vidas e nos conformar com os requisitos de Deus ou não. Isto é sério, povo abençoado. Para que quando nós vemos isto, a intenção de Deus é que quando nós vemos isto, nós mudamos a nossa vida aqui na terra. Para que quando nós vemos isto, nós começamos a viver a nossa vida focados no céu. Para que quando nós vemos isto na cruz e entender a mensagem que ele transmite, então nós poderíamos desenvolver uma perspectiva correta da vida aqui, uma perspectiva celestial. Então nós iríamos buscar a justiça, buscar a santidade. Então nós iríamos entender que Deus julga o pecado, como você vê em Lucas 16, do 19 ao 21, o homem rico que, e então se achou no inferno. É o que vai nos dar o peso de até mesmo procurar as almas perdidas, ir e procurar os nossos irmãos e irmãs e o povo de Deus lá fora. Se você entendesse a mensagem que Jesus transmitiu daquela cruz, você teria um peso pelas almas perdidas. Teria nos ajudado a nos preparar melhor para o reino de Deus.
It would have made us teria understand nos feito that sin entender must be que o judged. pecado tem que ser julgado, que tem que haver uma prestação de contas sobre o pecado The algum Messiah dia. is coming. O Messias está The church vindo. must change A igreja tem que mudar and go back to e basics. voltar The ao basic salvation básico, of the a cross and the salvação blood, the básica original da faith. cruz e do sangue, a fé purge out the original modernism. e purgar para fora o And now modernismo. bring in E the agora truth, trazer para dentro a that the power verdade, of God may para come. que o poder de Deus That possa cripples may vir, walk, para the que way os cripples are aleijados walking possam andar da forma como os aleijados estão Look out andando there, there's aqui. nobody. Olha lá fora, No não cripples há are walking. ninguém, nenhum aleijado está andando. It's a depravity, it's a É uma shock. depravação, é um choque. Thank you. Obrigado.